voltando com o ministro, Dr. Marco Aurélio Buzzi, muito obrigado por estar aqui conosco. Sabadão que o senhor poderia estar descansando, está aqui conosco. Muito obrigado mesmo, de coração, CREMESP e todos os médicos que estão abrilhantando aqui. Em minha presença, eu agradeço, tá, esse comparecimento. Dr. Angelo Vátimo, que vai presidir essa conferência, que é a garantia contratual de resultado na medicina, propaganda enganosa com promessa de resultado. Por favor, doutor. Bem, dando seguimento, passo aqui ao ministro essa ilustre presença, muito nos honra, e vamos ouvir a opinião, o que ele tem a nos dizer, vindo de uma dos mais bem conceituados ministros aqui do nosso país. Obrigadíssimo. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui nesse evento. Eu aprecio muito esse tipo de evento, onde nós reunimos profissionais especializados de determinadas áreas. E assim, a mero exemplo, engenharia, em outros setores nós tivemos os veterinários com problemas gravíssimos no sul e no nordeste, no norte do país, com a questão das sementes transgênicas, né? Foi há 2 anos atrás, foi uma polêmica muito grande. E aqui, com vocês agora, frente a esse novo normativo interno de vocês, que é sempre uma busca, é um bom sinal, né? Uma busca pelo aperfeiçoamento, e isso é indispensável. Eu queria, no início, agradecer muitíssimo a esse convite. Eu cresço com um convite como esse, aprendo muito. Hoje, já aqui sentado, já aprendi muito, que cada área tem as suas especialidades, as suas picuinhas, as suas coisas agradabilíssimas também, mas as suas peculiaridades. Isso é importante, que nós que lidamos com todas essas áreas, saibamos, né? Procuremos estar a par. Bem, eu vou fazer uma rapidíssima passagem de algumas telas para vocês. Eu daqui vejo melhor as telas do que vocês, né? E as telas aqui estão meio escondidas, e as minhas lá na frente estão desobstruídas. Consigo? Não consigo? Era para conseguir. André, faz um milagre lá, André. Onde é que eu dirijo para onde? Aponto para onde? Para cá? Em qualquer lugar deveria estar. Foi? Não, não foi. Agora foi. Então eu começo, como toda palestra chata, né? Eu começo com algum aporte histórico. Para mim, um aporte histórico é imprescindível, ainda que para vocês que são da área específica seja absolutamente desnecessário, mas eu faço sempre um brevíssimo aporte histórico. Então, aqui eu trago essa referência de que a medicina, desde a antiguidade, sempre foi algo considerado proveniente, oriundo de forças divinas, né? E já tínhamos sanções em relação a ela, as práticas de medicina. No código nosso, um dos mais antigos, o de Hammurabi, né? Punia com a amputação de uma das mãos ou das duas, conforme o que fosse considerado erro médico. No Egito, em Roma, eu aprecio muito o modelo romano em tudo. Sou de origem italiana e aprecio muito o modelo romano em todas as questões. Isso que nós estamos há pouco discutindo aqui tem muito a ver com, e nós chegaremos lá, tem muito a ver com o sistema que nós concebemos, que é o da civil law, ou com o sistema que os povos do norte concebem, que é o da common law. Então, os senhores, gostando ou não, apreciando ou não, e eu também me incluo aí, eu gostando ou não, mas nós estamos num sistema preponderantemente, eu não disse exclusivamente, eu disse preponderantemente, da civil law.
ele pode ter 1000 defeitos, esse sistema, mas ele ainda é considerado o mais seguro do mundo. Todos os países que adotam a civil law, ou adotam em razão das tradições advindas das conquistas e das heranças romanas, todos eles, neles todos, a segurança jurídica é um grande predicado. Pode ser o Paraguai, pode ser a França, 2 exemplos bem diferentes que eu citei, pouco importa. Em todos eles nós temos, na área do direito, a segurança jurídica, algo que não é comum na common law. Talvez o sistema da common law seja mais justo, no final, provavelmente é mais justo do que o sistema romano, mas ele é muitíssimo, e vai no superlativo mesmo, tá? Muitíssimo menos seguro do que o nosso sistema. Bem, quanto à responsabilidade dos médicos, a responsabilidade civil no Brasil se divide em 3 modalidades: do meio, da organização e do resultado. Quanto a dos médicos, ela se divide apenas em 2. Do meio e do resultado. Isso quem fez assim são os deputados que os senhores elegeram, junto com os senadores, e um pouquinho com o presidente da República, que tem poder de veto. Não confundam, como foi confundido hoje aqui pela manhã, eu pensei que um profissional do quilate intelectual de um médico não faria essa confusão, mas fez. Não confundam o Superior Tribunal de Justiça, que não é o Supremo, é o superior. Ele única e exclusivamente interpreta e aplica as leis que os deputados que os senhores ajudaram a eleger fazem ou fizeram. Eu não gostei de ter ouvido, descendente de latino que sou, os 2 sobrenomes meus são latinos, eu não levo para casa muita coisa, estou errado nisso porque eu sou um magistrado, estou errado nisso, mas não levo. 1000 perdões. O STJ não está errado ao reputar, ao apreciar a responsabilidade dos médicos nas operações de resultado. Foi dito que sim. Eu não creio que os 10 ministros, alguns deles com formação em Harvard e outros na Alemanha, sejam tão incompetentes assim para persistir nesse mesmo erro há mais de 30 anos. Então, 1000 perdões ao doutor Emanuel Fortes, nas 2 vezes em que ele disse hoje aqui que o STJ está errado. Podemos até estar, mas aí, nessa questão da responsabilidade objetiva dos médicos nas intervenções de garantia de resultado, aí 1000 perdões, o mundo inteiro está errado. A Alemanha julga assim, os Estados Unidos julga assim, na França se julga assim, na Itália se julga assim, no Brasil se julga assim, e no Uruguai e no Paraguai também se julga assim. O mundo inteiro julga assim. Difícil, portanto, que a minha corte esteja errada. E se tivermos errado, estamos errados juntos com o mundo inteiro, com as Supremas Cortes de todo o mundo. Aí os senhores têm que se fazer uma movimentação muito grande para modificar a legislação, ao menos no Brasil. Não se preocupem com a legislação de todo o resto do mundo, mas pelo menos a do Brasil, os senhores têm que modificar. O meu aplauso aqui é ao doutor Denis Calazan, é isso? Calazan. Colocações que fez também de modo muito equilibrado, de modo muito cabido, adequado. Bem, é uma obrigação de meio. Os senhores estudaram provavelmente essa parte da matéria mais do que eu. Compromete a promessa de empregar o conhecimento e as técnicas, mas não assegura resultado. É aquilo que a maior parte dos médicos faz no dia a dia. Não é? Nós todos, os brasileiros, as pessoas do mundo todo, quando procuram um médico, nós gostaríamos que ali estivesse um Deus. E muitas vezes
É isso que nós pensamos, é isso que nós vemos. Eu sofri um acidente de moto há 23 anos atrás, em que eu fiquei 2 meses em coma. Quando eu voltei, eu não conseguia enxergar nada e nem reconhecer as minhas filhas, 3 filhas e a minha esposa. E foi a medicina e 3 bons médicos, que eu, brincando, sempre os chamo de deuses, que me salvaram. Foi um milagre. Né? Um milagre da competência, um milagre do estudo, um milagre da química, um milagre da engenharia junto com a medicina. É um milagre da sabedoria, do conhecimento, aperfeiçoado e aplicado por nós, seres humanos. E a medicina tem muito disso, né? Ela age com muitas outras ciências, né? Eu já tenho 4 stents e agora à tarde vou de novo naquela chata da Ludmilla, aqui, ó, já está às 2 horas, por isso que eu não vou almoçar. Eu queria comer uma carne eu sou lá do sul, uma costela bem gorda, assim, mal passada, né? Mas a chata da Ludmilla quer colocar mais stent em mim. Então, é a medicina, claro que é, mas é a engenharia, são tantas ciências, né, que se reúnem na medicina. Eu acho fantástico isso. Eu tenho um tio que é padre, que é médico. Bom, padre e médico, os dois se dedicam, né? Ou freira, tem que se dedicar de uma forma tão intensa, né? Eu os admiro muito. Eu sou fã da profissão de vocês, eu os admiro muito mesmo. Como todo ser humano, né, que vem doente em um lugar e sai dali curado. Bem, a jurisprudência nossa caminha assim, a cirurgia estética, eu trago bem atual. Eu não combinei com o amigo Denis, não, com o Emanuel. Não combinei com o Emanuel, mas está aí, atual. O erro do tribunal. Eu trouxe um erro aqui do STJ, então. Né? A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico que constitui o cerne de uma própria obrigação típica, sem o que haverá inexecução desta. Não é meu, essa decisão não é minha, provavelmente é do Marco Aurélio Belize, do ministro Marco Aurélio Belize ou do Salomão. São 2 excelentes magistrados de carreira, cada um deles tem 40 anos de carreira. E aí, também, a plástica, né? Tem natureza de obrigação de resultado, com presunção de responsabilidade. Trago também da outra turma, que essa aí é a melhor do STJ. Lá nós temos 6 turmas, mas essa aí é a melhor de todas, 6, porque é a turma que eu participo. É a minha humildade, né? Juntando. E afinal, então, também as 2 turmas, né? E a sessão, ou seja, a união das 2 turmas que decidem direito privado. Isso aqui é matéria de direito privado. Então, isso aqui só pode cair na 4ª e na 3ª turma, nunca vai cair numa Câmara de Direito Criminal, isso aqui. Então, as 2 turmas entendem do mesmo jeito. E as 2 turmas, quando há recurso interno delas para uma sessão que hierarquicamente é superior às 2 turmas, ela também tem a mesma decisão. Esse tema não é controverso, ele não é controvertido. Por isso que fiquei surpreso. Nós temos mais ou menos 573 mil ações a cada ano, entrando nova na justiça com a judicialização da saúde. No Brasil, nós estamos judicializando tudo. Porque tem que ter prótese, e a prótese no antebraço tem que ser de platina ou de ouro. É o executivo que tem que tratar disso, santo Deus. Não somos nós. Nós não entendemos nada de medicina. Eu não entendo lhufas de medicina. Como é que vocês querem que eu resolva? Sim, o cidadão que foi atropelado agora ali, está entre a vida e a morte, e se eu vou mandar colocar nele, se eu vou determinar que vocês coloquem nele uma prótese de platina ou uma prótese de ouro. Santo Deus. Aí nós, com vocês, fizemos um trato, Denis, fizemos um trato, e no Natijus, nós criamos o Natijus, há uns 10 ou 15 anos atrás, não foi?
Eu acho que foi. A senhora participou. Isso, do conselho. E eu dou graças a Deus. Eu sou juiz de carreira, eu tenho 42 anos de carreira. Eu fui juiz naqueles municípios, eu e a minha esposa acompanha a gente. Minha esposa, graças a Deus, vocês não conhecem, que aqui tem uns meninos bonitos, ela é louca de bonita, até hoje é uma mulher bonita. Eu sou muito ciumento, 42 anos. É porque uma feia me acompanhar por tudo quanto é buraco no interior do país, não tem graça nenhuma. Mas uma mulher bonita, não é? E as minhas 3 filhas, então, não tem miss que ganhe de nenhuma delas. Que perca, ganhe, todas elas são lindas. Puxaram a mãe. Mas, eu dizia, o NatJus, a hora que criaram, eu ainda era juiz de carreira, do interior. Eu chorei, por Deus do céu, não me leve a mal, eu quase chorei de emoção, porque eu sou muito dedicado, como vocês também. A profissão de vocês não tem como o cidadão não se dedicar. Não existe médico, a menos que seja muito ruinzinho, mas não existe médico que não se dedique em demasia à profissão. Porque é uma ciência que requer estudos múltiplos em muitas frentes e em áreas diferentes. Vocês têm conhecimentos em áreas diferentes. Então, é complicado, tem que estudar muito. Eu sempre gostei muito de estudar, e por isso eu fiquei emocionado. Vocês vão dizer, puxa, mas aquele menino ali, aquele velhinho ali na frente, coitado, ficou doido. Mas eu me emocionei quando criaram o NatJus. Por quê? Porque aí, quando eu recebi às 2 da manhã um telefonema de um advogado lá do interiorzão para dizer se eu ia botar uma válvula de não sei quando, eu nem o nome técnico eu sei, santo Deus, que dirá a função daquela encrenca, daquela válvula. Né? Não era eu telefonava daí para um de vocês, e era sempre ao vivo. Esse sistema, quem participou ou participa dele sabe disso. É ao vivo, vocês não mandam um secretário me atender. Não, se eu telefono para o Denis, é o Denis que me atende. 2 da madrugada. Ou senão, o Denis está aqui numa festa na piscina, está já com muito uísque na cara, aí o Denis, olha, Marco Aurélio, telefona para o fulano e tal. E funciona, é uma beleza isso. Meu Deus do céu, antes nós tínhamos que dar uma de médico. E médico especialista, santo Deus. Eu tive decisão liminar minha nessa área, que eu fiquei 12 horas estudando antes de negar a liminar. 12 horas estudando. Estudando o quê? Livro de medicina, santo Deus. A maior parte dos trechos, inclusive em alemão, eu vivia no meio de alemães, mas não consegui falar nada. Então, é interessantíssimo essa evolução, né, das ciências todas, junto com a medicina, mas nós temos um grande número de controvérsias no Brasil, e por esse número aí, os senhores, as senhoras podem ver, os senhores também, que o Brasil é o país que mais se litiga. Nós judicializamos tudo. Então, eu estou aqui agora conversando com a senhora, estou olhando que a senhora tem um óculos preso aqui em cima, né? Belíssimo óculos. Aqui no Brasil é assim. Ao invés de eu dizer para ela assim, senhora, não gostei desse óculos da senhora, ou, né, amanhã ela vai ser citada por mim, por um oficial de justiça, porque eu quero discutir com ela a cor do óculos. Eu estou exagerando, mas no Brasil é uma coisa como nós gostamos de judicializar. Proporcionalmente, é o país que mais do que a Índia, santo Deus. Nós judicializamos mais do que a Índia. Em termos de número direto até. Indireto, então, nem se fala. Nós somos o país com o número maior de faculdades de direito do mundo. Reúne num prato aqui todos os países do mundo, Ocidente e Oriente, tudo aqui num. E reúne só o Brasil, e põe só, deposita só o Brasil aqui. Nós temos mais faculdades de direito do que o resto do mundo todo junto. Nós temos mais bacharéis em direito do que o resto de todo mundo junto. As minhas 3 filhas fizeram direito, eu quase bati nelas. Elas que fossem ser médico para ficar rico, né? Assim, para ficar rico, para trabalhar pouco. Agora sim, agora eu vou sair daqui apedrejado, né? Por 2 motivos, né? Um já era sabido, agora mais um. Não é fácil. Mas, afinal, então, eu aproveito esse gancho para dizer assim para vocês, até anotei, ó,
rarissimamente faço isso. Mas é assim, eu acho, e pode ser que eu esteja errado, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma exposição, né? E pode ser que eu esteja errado, porque eu vou falar da área de vocês agora, algo que não é que não se embrinca com a minha área, não está embrincada com os processos que chegam lá em mim. Não tem nada a ver, estou chutando agora. Eu acho que é a hora, nesse momento, o Brasil passa pela socialização da medicina. Nós estamos socializando a medicina no Brasil, o curso de medicina, a profissão de médico. Isso aconteceu há 30, 40 anos atrás com os engenheiros civis. Isso aconteceu de 30 anos para cá com a advocacia e agora está acontecendo com vocês. Isso é uma opinião minha. Quando eu fiz direito em Santa Catarina, que é o melhor estado da federação, conhece, né? Santa Catarina, beleza. Aí, quando eu falo isso em Brasília, que eu leciono lá, estou há 10 anos lá, os alunos perguntam assim, professor, então por que o senhor não se arranca daqui e vai para Santa Catarina? Vai-se embora, vai morar lá, né? Mas, afinal, quando eu fiz direito em Santa Catarina, nós tínhamos 2 ou 3 cursos de direito, que já eram, meu Deus do céu, eu tenho 65, me formei com 22, entrei em 70 na faculdade de direito. Já era bom ter 3 faculdades de direito. E tínhamos uma de medicina. Hoje, nós devemos ter umas 16 de medicina. Naquelas comarcas em que a minha esposa foi comigo e dizia assim, meu Deus do céu, aqui não é onde o diabo perdeu as botas. Aqui é onde o diabo perdeu as meias. Tirou a bota lá atrás, depois tirou as meias, mais na frente. Ah, tem faculdade de medicina lá também hoje. Isso é ótimo. Não, né? Não, né? Eu não sei, eu acho essa faculdade de vocês uma especialização tão grande, né? Não é melhor nem pior do que qualquer outra. Mas medicina, engenharia, tem algumas faculdades que exigem muito mais conhecimento refinado, conhecimento do que outras faculdades que exigem um saber mais superficial, quase. Então, eu não sei se eu acho isso bom, eu não tenho opinião formada, né? Daqui a pouco vocês me convencem da opinião de vocês aí. Segundo lugar no ranking mundial de operações de cirurgias plásticas. Só os Estados Unidos ganha da gente. Hoje nós temos 1.300.000 processos hoje em andamento. É muito grande esse número. O último censo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica indicou que 6,6% das cirurgias plásticas no Brasil é realizado em pacientes de 13 a... Isso eu não sabia, minha assessoria que me deu. Eu não devia dizer isso para vocês, né? Mas 13 a 18 anos, olha só que interessante, né? Como a sociedade capitalista injeta na gente valores, né? Uma criança de 13 a 18 anos fazendo plástica, a menos que seja necessário, corretiva, né? Eu quero ficar mais bonito do que já sou, então eu vou... Não, aí sim, aí não há problema. Aí é óbvio, é necessário. Boa lembrança. Entende-se por publicidade, aqui vamos entrar na publicidade médica, a comunicação ao público, vocês estavam falando disso hoje de manhã, por qualquer meio de divulgação da atividade profissional. Tem mais essa, né? Conselho Federal de Medicina, processo de vocês. Artigo, aliás, da resolução 2336. Com a iniciativa de participação e ou anuência do médico nos segmentos públicos, privados e filantrópicos. Isso é uma decisão também do CNJ. Talvez estejamos errados nisso também. Artigo 11. É proibido garantir, prometer ou insinuar bons resultados no tratamento. Entende-se por sensacionalismo aquilo que vocês estavam falando. Sensacionalismo. Usar de forma abusiva, enganosa ou sedutora representações visuais e informais que induzam a percepção de garantia de resultados. A medicina não pode virar uma propaganda, um órgão, uma entidade, profissionais que fazem uma propaganda a qualquer nível, a qualquer preço, né? Vocês estão num patamar que nós, a sociedade, nós os colocamos num patamar e não desçam por vontade própria agora.
porque é uma profissão muito importante para nós todos. A sociedade, nós temos que continuar acreditando que os senhores salvam vidas sempre, e que são irmãos ou filhos diretos de deuses. Isso é importante para nós. Eu sei que é uma linguagem completamente, estou fazendo uma linguagem simbólica, óbvio, né? Não precisa nem dizer. Mas isso é importante para nós, para a população. É como em uma família, eu creio que o meu pai é bom, é um homem justo, é um homem forte. Pode ser até meio disciplinador, como meu pai era, mas era um homem que estava presente sempre, um homem caliente, uma pessoa boa, ajudava a todos. E nós precisamos crer que, eu sei que é um sentimento meio paternalista, isso, a sociedade de consumo está acabando com isso. Eu sei que é, mas ainda tem no Brasil, nós temos muito disso, principalmente nas populações mais pobres. Isso é bom que eles creiam que existem profissionais assim, com essa índole, como a de vocês. Eu não pensei que eu teria coragem de um dia falar isso em público assim, para vocês. Aí eu trago aqui alguns preceitos que depois... E o CDC, Código de Defesa do Consumidor do Brasil, é considerado o melhor do mundo. Ele não é considerado um dos melhores do mundo, não. Ele é considerado o melhor do mundo, o CDC. O CDC agora sofreu uma modificação muito grande para atualizar a questão do superendividamento, que não tem nada com a minha fala aqui. Só que ele foi uma modificação muito grande, porque a maior parte da população brasileira está superendividada. 78% das famílias nossas estão insolventes, praticamente. Então, nós estamos dando um jeito, o legislador está dando um jeito de tentar socorrer essas pessoas. E essa questão da responsabilidade objetiva, que alcança, vai um pouco além das cirurgias plásticas, de resultado, a única maneira que vocês têm de tentar modificar isso é modificando a lei. Não existe outra possibilidade. Aqui eu trago ainda decisões que envolvem, chama o código de ética de vocês, que é muito bom. E aqui da terceira turma, não se admite o chamado black hand consent. Isso é consentimento genérico, em que não há individualização das informações prestadas ao paciente. Vocês discutiam hoje também, isso é importantíssimo, dar as informações todas ao paciente, muito importante. E vocês tinham que ter algum documento que comprovou a passagem dessas informações. Alguns médicos têm. O médico que me operou 10 vezes essa perna aqui, que não é plástico, ele me dava essas informações e eu tinha que assinar depois. Ele confiava muito em mim. Estou brincando, mas era a prática dele, era a praxis dele. E eu inclusive, ajudei a reformular 2, 3 itens daquele. Eu fiz tanta cirurgia, eu acho que fiz umas 9 cirurgias com ele lá. Então, eu ajudei numa lá, em 2, 3 sugestões, e ele modificou. Isso é importante, dependendo da área de especialização de vocês. Muito importante. Tem que ter isso. Haverá o efetivo cumprimento do dever de informação quando os esclarecimentos se relacionarem especificamente com o caso do paciente. Isso é uma obviedade. Aqui eu trago mais algumas considerações. Veracidade, clareza, correção ou legalidade na informação são princípios. E aqui eu trago os slides ainda do CDC, que é o artigo 37, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Então, nós temos lei firme sobre isso aí. Capaz de quê? Induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade. De um modo geral, é o que todos nós sabemos, né? Que tipo de propaganda. Eu tenho para mim, agora é fácil falar o que você deve fazer, né? Se eu fosse você... Quando um cara vem perto de mim e diz assim, eu já começo a querer bater com a minha bengala nele. Mas como não posso... Então, é assim, se eu fosse vocês... Eu pegava o conselho de vocês, os conselhos de vocês, que são fortíssimos, fortíssimos. E os bons profissionais têm que corrigir os maus. Os bons profissionais têm que ser superior àqueles que não são bons profissionais. Santo Deus, vocês têm os conselhos de vocês, são super organizados, são poderosos. Os conselhos de vocês são poderosos.
eu faço um pedido para vocês. Vou desligar o telefone, como brasileiro, como latino, bem emocionado. Né? Usem esses conselhos, caprichem, sejam rigorosos, não à la Germany, né? O modelo germânico, que é muito duro, mas sejam rigorosos nisso, porque nós temos a fama de que vocês são bons profissionais, a medicina é boa, os médicos são bons profissionais, são responsáveis, são esclarecidos, via de regra, pessoas que têm uma cultura superior à dos outros, porque vocês desde cedo têm que aprender a ler em certos idiomas, porque nem livro de medicina em português tinha até algum tempo atrás. Então, caprichem com os conselhos de vocês, é o conselho que pode salvar essa onda de profissionais que não são tão bem intencionados quanto a grande, graças a Deus, a grande maioria ou é. Porque, convenhamos, tem propaganda de um ou outro médico que, santo Deus, dá a impressão que é propaganda de açougue, propaganda de armazém, esquina. Isso, vocês têm que fazer um trato entre vocês. Elimina isso. Chama a atenção 1, 2, 3 vezes, monta 2, 3 processos e, na última vez, paciência. Foi-se, afasta da profissão. Muito bom. Muito bom. Bom, aqui tem um monte de slides sobre propaganda enganosa, isso aqui vocês todos sabem, eu deixo aqui, quem quiser ler em casa, fica à vontade. Aqui nós temos o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Código de Ética e uma série de outras leis esparsas que regulam bem a profissão de vocês. Nunca usem, aqui uma dica minha, tá? Nunca usem, O melhor ou o mais científico, o único capacitado é difícil, né? Como na indicação de resultados, ou de tratamentos, ou de abordagem. Resultado garantido, procure não usar isso. É muito ruim. Esses termos são muito ruins. Eu acho que sugerir que o serviço médico ou médico citado é o único capaz de proporcionar o tratamento para problema de saúde também é uma temeridade. Assegurar ao paciente e a seus familiares a garantia de resultados é uma temeridade também. E eu tenho aqui mais 2 anotaçõezinhas só. Tem coisas que não estarão em código nenhum, nem o civil, nem o código de ética de vocês, em nenhum lugar. Por quê? Porque para vocês dá de falar isso. Nós temos a liturgia do cargo. Os cargos, as profissões têm uma liturgia. Nem todas têm, mas aquelas que são relevantes, têm. A Igreja Católica segue uma liturgia quando você vai a uma missa. O judiciário segue uma liturgia quando você entra numa sala de julgamento. O juiz está acima das pessoas. Nosso modelo é romano. Nós temos cores, nós temos símbolos. Não é? Roma era especialista nisso, em liturgias. E a medicina também tem a liturgia. Foi com essa liturgia que vocês conseguiram construir esse belo patrimônio em termos de nome e em termos de boas lembranças que vocês têm e souberam construir ao longo da nossa história. E eu peço a Deus que vocês continuem assim, fazendo isso, sendo profissionais, ao mesmo tempo destemidos, porque tem que ser, certas horas, eu creio, eu não sou médico, mas certas horas o cidadão está inteiro, ele vem tirar um apêndice só, ele está saudável, no resto ele é perfeito, é um atleta. E aí eu vou cortar aquele cidadão. Não contem comigo, eu vou sair correndo 3 dias sem parar, sem olhar para trás. Então, é uma bela de uma profissão, eu torço muito para que vocês continuem assim, sejam rigorosos dentro dos conselhos de vocês, porque essa influência um pouco danosa está vindo junto com o ethos vivendi da sociedade de consumo, em todos os setores, em todas as profissões. Nós estamos atravessando um período típico da sociedade de consumo em que nós queremos bens ou alguns serviços que nos garantem a felicidade. E, a bem disso, nós fazemos qualquer coisa. Então,
nas nossas profissões, ainda que dentro das faculdades, aquelas cátedras, aquelas disciplinas que nos davam formação humanística, se acabaram. No direito nós tínhamos direito romano, nós tínhamos ética, nós tínhamos uma série de disciplinas que nos ensinavam conduta moral, conduta profissional. Isso se acabou há mais de 30 anos. Eu ainda fui uma das últimas turmas que pegou algumas dessas disciplinas. Nós todos temos isso. Eu acho que é isso que a sociedade de consumo... Eu adoro a sociedade de consumo. Adoro, sou fã número 1. Só que ela merece críticas. Todos nós somos passíveis de críticas. Toda e qualquer atividade é passível de críticas. Então, o que eu evoco, o que eu sugiro para vocês, aconselhar, não sou ninguém para aconselhar, mas eu sugiro a vocês que tentem fazer com que nas faculdades de formação de medicina, algumas disciplinas dessa, que tem a ver com ética, que tem a ver com moral, que são duas coisas diferentes, né, volte a ter uma relevância maior. Isso é muito decisivo porque ela repercute em muitas outras coisas. Muitas delas vocês estão hoje aqui discutindo, querendo se matar por causa disso, porque tem alguns profissionais dentro da nossa área aí, da medicina, que não ficaram atentos ou que não foram bem informados quanto a isso. De repente, o cidadão é o melhor cirurgião do mundo. O bisturi dele é um milagre, é um certeiro. Mas tirando o bisturi da mão dele, ele não serve para mais nada. É um negociante. Eu ia usar um termo, mas vocês já entenderam. Então, é isso que, não só na medicina, em todas as profissões, e em toda o ethos vivente da sociedade de consumo, nós estamos notando isso. Por causa que nós acompanhamos mais do que vocês, porque nós lidamos com crime, nós lidamos todo dia com inquérito, com mandados de prisão, com problemas de família, meu Deus do céu. As agressões estão ficando brutais, violentas, coisas de doido, que até algum tempo atrás não existia nessa intensidade e nesse volume. Com essa violência desproporcional e nesse volume. Né? Um pai agredindo uma filha de 3, 4 anos, desmanchando a menina com socos. Meu Deus, isso era uma aberração algum tempo atrás. Hoje em dia isso é corriqueiro. Né? E vocês sabem melhor do que nós, porque são vocês que recebem essas crianças e vão tentar remendá-las, santo Deus. Né? Então nós temos que melhorar. O mundo está indo bem, e eu acredito muito que ele vai melhorar, mas depende da gente. Né? Agora eu me passei, né? Estou dando conselho para gente da minha idade. Então tá, pessoal, encerro aqui. Obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado em participar de um convite desse. Além de estar com profissionais de alto gabarito, eu estou vendo que vocês estão preocupados, isso me deixa feliz como cidadão. Eu saio daqui feliz como cidadão brasileiro, porque eu vejo que tem esses profissionais, como vocês, que estão preocupados em melhorar. Isso aqui é uma reunião que não é para lucrar mais, isso aqui é para melhorar a profissão de vocês, a prestação do serviço de vocês, a seriedade com que vocês atendem as pessoas e o compromisso de vocês. Isso é magnífico. Esse tipo de movimentação raramente acontece. Parabéns para vocês. Estou sempre à disposição. Muitíssimo obrigado. Bom, ministro, não tem nem muito o que falar depois de uma conferência brilhante, fantástica dessa. Não, fantástica, de jeito nenhum. Isso é importantíssimo, ministro, porque nós estamos vendo, e aqui no Conselho, eu antes, dentro de um órgão que era dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, inclusive que o Denis me colocou como um corregedor da sociedade, e agora aqui dentro do CRM, do CREMESP, a gente está vendo que muitos profissionais eles estão visando somente a parte lucrativa da medicina, em detrimento daquilo que é o nosso juramento, né, que é tratar do ser humano, tratar bem e com ética, e a ética deixando de lado. Então, essa sua fala, englobando o direito junto, e principalmente quando a gente vê um profissional desse jogando fora a parte ética, ele tem que ser enquadrado sim, no caso, no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, artigo 37, que é bem claro quanto à publicidade, Prometeu tem que cumprir, mais recentemente a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que muitos não cumprem também, então isso é fantástico. Muito obrigado, de coração, CREMESP só tem a agradecer ao senhor e os médicos todos. Tá? Doutor Ângelo.
Ministro, obrigado, excelente palestra, e nós temos alguns pontos em comum, mas eu não vou concordar com tudo. Primeiro, eu concordo que a herança romana sempre é a melhor, em todos os aspectos, mas já São Paulo é o melhor estado da federação. Então, não é Santa Catarina. Agora, e o seu início, citando aspectos históricos, é importantíssimo. É verdade, nós estamos perdendo a nossa formação humanística, e não só no direito, na medicina, aliás, o pessoal nem sabe isso. Inclusive, nós não temos isso. Na Itália tem a Cátedra de História da Medicina, aqui nós não temos. E nós, para entendermos a nossa profissão, deveríamos saber o que aconteceu. Então, tem excelentes livros, que pena que não foram traduzidos aqui, que depois eu posso recomendar, e a gente pode se ilustrar sobre isso. Mas, quanto ao aspecto sacerdotal da medicina pré-hipocrática, tem uma especialidade que ainda acha que são deuses, que são os neurocirurgiões, né? Esses ainda eles estão nessa... Eu falo isso... Não, ele não está aqui. Então, nós estamos perdendo realmente, brincadeiras à parte, e o médico hoje se tornou um técnico, e com essa abertura indiscriminada de escolas médicas, nós vamos abordar no nosso próximo evento, um mau técnico. Esse é o problema. Se fosse só a perda da formação humanística, não seria nada, se fossem excelentes técnicos. E, por fim, a questão da promessa de resultado, do julgamento desse mal-entendido, é lógico que o judiciário vai julgar, claro. Agora, o que ele vai decidir, caso a caso. E o grande culpado disso também, às vezes, é o próprio médico, que ele, principalmente essa história que a gente bate, né, do antes e depois... A partir do momento que ele começa a colocar aquele antes, ele está prometendo. Esse é o problema. Por isso que a gente fala, vocês não querem mais, porque é injusto e tal. Mas aí você cai na lei do consumidor, você cai... Porque você está mostrando fotos irreais e você está dizendo, olha, você vai ficar assim. E óbvio que muitas vezes não vai ficar assim. E aí vão julgar o quê? Mas você prometeu, entendeu? Então, às vezes, o próprio médico ele tem que ter muito cuidado quando ele vai expor naquele afã de querer angariar clientes, isso, e mostrar, mas ele está se expondo e está prometendo algo que muitas vezes não vai conseguir cumprir. Então, obrigado. Desculpa as brincadeiras, mas faz parte. E vamos homenagear o senhor aqui com uma placa, uma lembrança aqui para ficar marcado o evento. Muito obrigado. Muito obrigado.